Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos lares, em nossos corações, como sempre. Vamos então iniciar a nossa reunião dessa noite, reunião de estudo de O Livro dos Espíritos, reunião que a gente vem também usando como tratamento, né? Não é só uma reunião de estudos, uma reunião de tratamento, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente pode auxiliar a nós mesmos, nos ajudarmos, né, nas nossas dificuldades e fazer por onde recebermos os auxílios o auxílio dos bons espíritos, né? Então vamos iniciar a nossa reunião, como sempre, pedindo permissão a Deus, a Jesus, ao nosso mestre amado, a Joana d'Arc, nossa mentora dessa casa, que nos acolhe, nos protege, nos ilumina. Vamos pedindo também a presença e o amparo dos nossos protetores espirituais que vão estar conosco, nos auxiliando, aproveitando esse momento para nos aplicar um passe, porque conforme a gente vai sendo envolvido pelas benesses do mundo espiritual superior, a gente vai mantendo o corpo e a mente, o perispírito, o espírito, à disposição de receber os bons fluidos que vêm do mundo espiritual. Então a gente vai ler o livrinho Vida Feliz, de Joana de Ângeles e Divaldo, que é um livro que a gente gosta muito, ele é bem pequenininho, né? Como eu falei na outra semana, parece com Minutos de Sabedoria, e são lições pequenas, mas que muito fortes, são muito fortes, que fazem a gente refletir, raciocinar, né? Deverão fazer a gente refletir, raciocinar sobre nós mesmos, sobre a nossa vida. Então a gente vai ler a lição 77, tá? E diz assim: no dia de hoje, pelo menos, coloca a beleza nos teus olhos, a fim de olhares a vida com lentes mais claras. Liberta-te das impressões negativas que te acompanharam ao leito na noite passada. E dispõe-te a encarar o mundo e as pessoas com uma dose de boa vontade. Notarás que o teu estado íntimo se renovará e tudo adquirirá vida agradável ao teu redor. A boa vontade em relação aos outros retorna como simpatia e camaradagem deles em relação a ti. Enfrenta o dia novo, disposto a vencer e conquistando o espaço bom que te está reservado no mundo. Então, Joana vem nos ensinar, né? Vem nos orientar a olharmos o mundo de forma diferente, com novas lentes, sem a lente do julgamento, sem a lente de como se todos tivessem enormes defeitos e a gente não consegue ver as qualidades, né? Todos nós temos qualidades, temos defeitos e temos qualidades. Então, Joana nos ensina, né, nos concita isso, a olhar o nosso irmão com olhos diferentes, né? Se nós olhássemos para os nossos irmãos, para todas as pessoas, com os mesmos olhos que a gente deseja que o Cristo enxergue a gente, né? A gente sabe quando a gente ora, Senhor, perdoa as minhas ofensas, as ofensas que eu faço aos outros, assim como eu tenho perdoado a ofensa que os outros têm feito a mim. Quando a gente diz que a gente está tentando, Senhor, me ajuda, me ampara, me perdoa, eu estou tentando ser diferente, tentando modificar, o outro também. A outra pessoa também está tentando ser diferente. Mas a gente, às vezes, né, com as vistas da antipatia, né, a gente não consegue compreender isso. Então, que o Senhor auxilie-nos a modificar o nosso modo de ver, né? Que a gente possa ver os nossos irmãos assim como Jesus olha para nós também, tá bom? Vamos então nos manter numa posição agradável, com os olhos fechados ou com os olhos abertos, não tem problema. Vamos sentir a presença de Deus, de Jesus, agora na nossa casa, reunido conosco no nosso lar. Vamos sentir a proteção da nossa mentora amada Joana d'Arc, a presença bendita do nosso protetor espiritual, nosso amigo querido, ou da nossa protetora espiritual, nossa amiga querida.
Vamos sentir e permitir que essas vibrações invadam o nosso corpo, curando, melhorando, equilibrando, tirando, se possível, as dores físicas, nos fortalecendo para as dores que iremos passar ou que estamos passando, fazendo a limpeza da nossa mente, de tudo aquilo que a gente pensou que não é bom, que maltrata o nosso corpo, que maltrata a nossa mente, que enche de fluidos perniciosos o nosso organismo. Vamos permitir que os bons espíritos possam limpar o nosso corpo físico dessas emanações que nós mesmos criamos como a nossa mente. Dizer ao Senhor da vida o quanto somos gratos por estarmos encarnados, apesar das dificuldades que estamos passando e por conta delas, que são essas dificuldades que vão fazer com que a nossa alma volte mais limpa para o mundo espiritual, que nós possamos voltar mais limpos para o mundo espiritual, levando ao Senhor da vida aquilo que Ele deseja de nós, o trabalho no bem, o auxílio aos nossos irmãos encarnados, o auxílio aos nossos irmãos desencarnados, pedindo permissão para iniciarmos essa reunião e que aquilo que Kardec vai trazer através dos seus ensinamentos possa penetrar em nossa mente, que a gente possa compreender e fazer desses ensinos um uso diário na nossa vida. Queremos pedir bênção para todos nós, Senhor, mas também para os nossos amores, os nossos amigos, inimigos, se os tivermos também, Senhor, que sejam igualmente abençoados, amparados, aquelas pessoas a quem eu não estimo, não tenho afeição por alguma situação do passado, que nesse momento ela possa receber igualmente as tuas bênçãos. Abençoe, envolva, proteja e ampara os nossos irmãos desencarnados nos umbrais, nas trevas, nas zonas de abismo. Envolve nossos irmãos no Vale dos Suicidas. Envolve os nossos irmãos encarnados que têm o seu pensamento, Senhor, ligado ao desejo do suicídio. Enfim, Senhor, envolva toda a terra e ampara-nos, fica conosco, Senhor, durante esse estudo na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, com essas rogativas, vamos, continuando com a permissão do nosso Senhor, para realizarmos o nosso estudo nessa noite, do dia 9 de novembro. Então, a gente está acompanhando aí junto ainda a lição, da pergunta 257, o ensaio teórico da sensação dos espíritos. O que é isso? O que os espíritos sentem no mundo espiritual? O que a gente sente quando está lá no mundo espiritual desencarnado? Porque eu não tenho mais corpo. O meu corpo físico eu deixei aqui na Terra, Então, por que os espíritos lá no mundo espiritual, eles dizem que sentem fome, sentem frio, sentem dor? Muitos dizem que são presos, que apanharam, e essas situações todas. Então, a gente está estudando, junto com Kardec, sobre essas situações que os espíritos sentem lá no mundo espiritual, tá bom? Então, nós já lemos, nós estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto, isso mesmo, no sexto parágrafo, tá? No sexto parágrafo dessa questão, que começa assim: aurido do meio ambiente, esse invólucro. Então, vocês podem pegar o Livro dos Espíritos de vocês aí, para a gente acompanhar junto essa lição, tá? Na lição passada, no estudo passado, nós estudamos sobre o perispírito, um pouquinho, porque é uma questão bem complexa, precisaria de bastante tempo, para a gente estudar, mas nós demos lá uma pincelada sobre a importância do perispírito, sobre algumas funções do perispírito. Então, se você não acompanhou a aula passada, se quiser dar uma voltadinha lá, essa aula vai ficar gravadinha, não tem problema, para a gente compreender algumas dos objetivos do porquê do nosso perispírito no nosso corpo. A gente falou
da ligação, né, que o nosso espírito faz, ligação que liga o nosso corpo ao nosso espírito. No meio nós temos o perispírito, que faz essa ligação, que funciona como um filtro que leva a sensação grosseira do corpo até o espírito e que transforma a sensação muito sutil do corpo muito sutil do espírito para o corpo, né? Então nós estudamos essa questão e a gente vai continuar aqui e vamos tentar encerrar esse capítulo, essa pergunta 257 no estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho. Aurido do meio ambiente, esse invólucro, o perispírito, varia de acordo com a natureza dos mundos. O que ele quer dizer com aurido no meio ambiente? Que o nosso perispírito, ele é formado com matéria do nosso mundo. Então, o nosso mundo, por ser um mundo de provas e expiações, ele traz um perispírito ainda muito grosseiro. Na escala dos mundos, que são cinco mundos, a gente está no segundo, né? Primeiro o mundo primitivos, depois o provas e expiações. Estamos ainda no provas e expiações, caminhando para o regeneração ou adentrando no regeneração. Às vezes a pessoa pergunta assim, como assim a gente está no mundo de regeneração? Eu não sinto diferença, porque a gente não está no mundo de regeneração, estamos adentrando. Vamos dizer que, como Haroldo Dutra Dias diz, meia-noite, né? De meia-noite para passar para 1h da manhã é o final do dia 1 para o dia 2. Vai passar do dia 1º para o dia 2. Mas como tá de noite, se você acordar para fazer alguma coisa, você não vai dizer que já é o dia 2, você permanece no dia 1. Então é o finalzinho de um dia para iniciar o outro dia. Ou a madrugada para o dia. 4h da manhã parece que é muita noite, né? 4h30 da manhã ainda é muito escuro. Mas daqui a pouco, daqui a 1h30, 2h, vai amanhecer. Então, só que você não consegue ali, você está permeando entre a madrugada e o amanhecer. Você não sabe aonde começa o dia, exatamente em qual segundo começa o dia, porque fica sempre entre aquela escuridão da madrugada e os primeiros raios de sol, o clarear, né, o amanhecer. Então, é mais ou menos assim que a gente está. A gente está ainda na escuridão do mundo de provas e expiação, adentrando o amanhecer do mundo de regeneração. A gente só vai sentir, né, os progressos do mundo de regeneração daqui a bastante tempo. Então a gente pode pensar, já que a gente só vai sentir, eu vou deixar a vida me levar. Também não é assim, porque já nos foi advertido que só os mansos herdarão a terra. E aí eu posso pensar também, eu não quero herdar a terra, cheia de violência, de dor. Pois a terra não será um mundo de violência e de dor. Ela será um mundo regenerado, onde aqueles de nós que nos mantivéssemos na mansuetude, né, vamos herdar a terra. Porque para habitar um planeta manso, bondoso, né, ainda com o início da bondade, eu preciso ser manso e estar no início da bondade, porque senão eu vou prejudicar todo o processo novamente. Se me coloca, né, imagina um presídio, se fosse de lá retirado aquele preso mais agressivo, violento, e fosse colocado um preso mediano, aquele que ainda é mau, mas não comete tanta violência. E depois fosse trocando e tirasse até aquele mediano e colocasse um preso que já quer se reabilitar, que não quer mais fazer o mal, que não quer mais voltar para a violência. Então aí é assim que vai ser o nosso planeta. Nós que ainda somos violentos, rebeldes, que quisermos ainda impor o mundo à nossa vontade, nós não vamos ter mais permissão de voltar a reencarnar aqui nesse planeta. A gente vai ser levado para outros planetas que ainda estarão no mundo de provas e expiações e às vezes muito pior do que aqui na Terra, né? Em questões ainda de barbárie, porque hoje em dia a gente tem como reclamar, vai na delegacia, a gente
liga para uma reportagem, faz alguma coisa. Antigamente, quando os exércitos entravam nas vilas e matavam todo mundo, saqueava tudo, destruía tudo, você ia reclamar com quem? Se nem o governo do teu país estava coberto, protegido de passar por essa situação. Então a gente está aí para falar, o mundo não melhorou nada. Melhorou sim, melhorou muito e vai melhorar. Só que depende de mim também. Eu reclamo que o mundo não melhorou. O que eu estou fazendo para que o mundo melhore? Para que ele seja melhor? Qual é a minha contribuição? Né? Então vamos continuar. Então o aurido no meio ambiente, ou seja, o meu perispírito é formado do meio ambiente do planeta onde eu vivo. E varia de acordo com o mundo. Quanto mais grosseiro o mundo, mais grosseiro o perispírito. Quanto mais sutil o mundo, mais sutil é o meu perispírito, tá? Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório. Com certeza. Se meu envoltório é aurido no planeta onde eu vivo, se eu passei a um planeta superior, eu vou aurir no planeta superior aquilo que o meu perispírito precisa, as características daquele mundo, tá bom? Quando vem nos visitar, os espíritos ao passarem de um mundo ao outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa. Quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Quando vem nos visitar, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem nem sentem senão o que querem ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Então ele está dizendo que os espíritos inferiores, ou aqueles que não conhecem a lei, que não querem saber de reencarnação, de nada disso, que estão no mundo espiritual, eles ignoram o que os espíritos falam. Mas quando o espírito superior quer se comunicar com ele, precisa, eles são obrigados a ouvir o que o espírito superior quer falar, tá? A vista, essa é sempre ativa. Eles podem se ocultar uns dos outros, né? Como nós vemos às vezes nos livros de André Luiz, onde os espíritos se escondem, não querem ver os outros, não querem ter relação com eles e se escondem deles, tá? Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro e do passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Conforme o nosso grau de elevação, a gente vai poder caminhar entre os mundos, perceber os mundos, nossas reencarnações passadas. Tudo isso vai depender da nossa elevação. Tá bom? Objetarão talvez: toda essa teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro corpo, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos, e eis nos informais que ainda sofreremos? Olha que interessante que Kardec colocou, né? Poxa vida, você fala que aqui na Terra que a gente vai sofrer com o nosso corpo. E está me dizendo que quando eu deixar o meu corpo, eu ainda vou sofrer no mundo espiritual. Você vai sofrer, né? Se você não fizer por onde se reformular aqui na Terra. Porque a gente vai sofrer sempre que a gente for rebelde à vontade de Deus. Então, se aqui eu era materialista,
preso ao meu corpo, preso ao dinheiro, preso ao meu carro, preso à matéria, à minha casa, minhas coisas, minhas plantas. Porque às vezes a gente só acha que quem é preso à matéria é a pessoa que tem muito dinheiro. Às vezes eu tenho minhas plantinhas, meus bibelô lá na minha estante, o meu carro, minha bicicleta, o meu cordão de ouro que era da tia-avó do meu bisavô, e sou apegado àquilo, como se aquilo fosse modificar a minha vida, como se ela fizesse diferença na minha vida como espírito imortal. Nós temos que aprender a pensar em nós como espíritos imortais que nós somos. O que essa situação vai acrescentar para mim daqui a não sei quantos anos na minha vida, daqui a 100 anos, 200 anos. Às vezes uma ofensa que a gente ouve alguém falar, fazer para a gente que nos machuca, a gente guardar aquilo para sempre. Até quando? Nós vamos viver mais 100 anos, mais 200, mais 300, mais 1000, mais 5.000, mais 10.000 anos. Então isso não serve para gente. Isso não serve para gente. Não faz bem para gente, né? Porque quando eu deixar o corpo, essa mágoa vai comigo. Vai comigo, porque eu sou o espírito. Eu sou o espírito. Então vamos continuar aqui. Vai continuar a sofrer, né? Desta ou daquela forma, será sempre sofrimento. Assim, pode dar-se que continuemos a sofrer, e muito, por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer, até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida no corpo. Com certeza, é o que a gente semear. Muito foi dado, muito vai ser cobrado, a cada um segundo as suas obras. Outra coisa que a gente precisa aprender o quanto antes. Eu não vou ser cobrada pelo erro do outro, mas o outro também não vai ser cobrado pelo meu erro. Então, às vezes a gente acha, não, porque eu tenho que fazer, tem que acontecer. Você tem que auxiliar, tem que ajudar, tem que mostrar, mas cada um vai responder por si. Assim como o outro também não vai responder pelo meu erro. Ah, eu sou assim porque o meu pai me fez assim, porque a minha mãe, porque quando eu tinha 2 anos de idade, porque não sei o quê. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A gente vai ser cobrado, deixa eu só ajeitar aqui. A gente vai ser responsabilizado pelas nossas ações. Não pelo que o outro, mas minha filha, meu filho, por que você fez isso? Não, mas é porque o outro não tem nada a ver com isso. É a gente, né? Somos nós. Naquilo que for escolha nossa, né? É claro que eu cheguei lá no mundo espiritual, levei um tiro. O que aconteceu, minha filha? Você morreu. Ah, Senhor, o outro me deu um tiro. Não tem nada a ver com o outro. Não é isso. Claro que a gente está falando disso, né? Daquilo que eu posso resolver é minha responsabilidade. Então vamos continuar. Os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Olha só, essa é uma questão que repete várias vezes até aqui no Livro dos Espíritos. Os sofrimentos desse mundo, eles independem algumas vezes de nós. Mas muitas vezes, muito mais vezes, são devidos à nossa vontade. Então eu fico assim, o que eu fiz para merecer isso? Eu fiz alguma coisa na vida passada. Você não fez na vida passada, você fez nessa e continua fazendo. Continua fazendo. Então a gente acha que está sendo punido por algo lá, quando eu escravizei não sei quem. Não é. Não é. É porque você está fazendo aqui e continua errando. Por isso, conhece-te a ti mesmo. A gente não deve colocar pano quente no nosso erro. Não deve cair por ele. Eu não presto, não sirvo para nada, ó vida, que coisa horrorosa, não sei o quê. Mas também não deve bater nas costinhas. É assim mesmo, você é um espírito inferior. Não, eu não sou um espírito inferior. Eu me inferiorizei, porque Deus me criou para o bem. Nas minhas escolhas, eu escolhi o mal, eu escolhi a vaidade,
o orgulho, o egoísmo, mas Deus quer que eu caminhe para a frente. Deus não quer a morte do ímpio, Deus não quer a morte do pecador, quer que ele se arrependa e caminhe para o bem, né? E a gente fica, isso aí é assim mesmo, menina, porque na outra vida, eu não sei o quê. Na outra vida nada, a gente está semeando aqui ainda o mal, o erro. Então a gente tem que modificar. É para isso que serve a doutrina. Não é para a gente ler e citar os textos. Não faz diferença. Não é isso. Isso aqui é ferramenta. É para a gente usar quando tiver difícil, quando o negócio estiver quente, estiver brabo. É para esses momentos que serve a doutrina. Para me consolar quando eu estiver desesperada, arrancando os cabelos, na hora da perda, que dói em mim igual dói em todo mundo. Porque quando meu ente querido morre, não dói menos em mim porque eu sou espírita, não. Dói em mim também, porque eu também tenho saudade, eu também amo, eu também vou sentir a presença da ausência. A ausência da presença vai estar comigo também. Então, é para isso. Mas espera aí, eu não posso me desesperar. Eu não posso estar evocando o meu pai, chamando, me ajuda meu pai, me salva, minha mãe, ai meu filho querido, minha tia, minha avó. Porque talvez o Espírito não possa te ajudar e vai ficar desesperado. Clama a Deus, clama a Jesus. Se o seu familiar amigo puder te ajudar, ele vai te ajudar. Mas se ele não puder, ele vai ficar angustiado do outro lado. Sabendo que você sofre, mas ele não pode te ajudar. Ele ainda não pode te ajudar. São questões que a gente precisa refletir. Precisa pensar. A doutrina espírita não é moda para eu dizer que acredito em reencarnação, mas eu não sei o que é reencarnação. Porque eu digo que acredito em reencarnação e quando a reencarnação se faz lei na minha vida, eu blasfemo contra Deus, eu não acredito, digo que não mereço, como se Deus se enganasse. Como se e Deus não tem nada anotado no caderninho. Está tudo anotado em mim, no meu perispírito, na minha consciência. É comigo. Sou eu, não me punindo, mas me reequilibrando, me reeducando. Sou eu comigo mesma. Educando a minha vontade, o meu desejo, a minha vontade de me vingar, o meu egoísmo exacerbado, a minha vaidade exacerbada, o ciúme, tudo isso, o ódio, a avareza. Eu me reeducando. Né? Deus não fica ali, fica de olho na Cristiane, hein? É agora, ela vai fazer. Ih, errou, anota aí, -5 para ela. Não é assim. Deus é amor, é justiça, mas é amor, é bondade. Ele é a bondade. Deus não é bondoso, Deus é a bondade. Deus não é fiel, ele é a própria fidelidade. Isso não é um atributo, é ele. Ele é assim. Isso do que a gente espírito ainda de terceira ordem compreende como bondade, compreende como amor, porque nós não temos ainda compreensão do amor de Deus, né? Porque a gente só conhece o amor daqui da terra. Então, às vezes, temos dificuldades de compreender o amor de Deus. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, falando, né, que às vezes os males dessa vida, estamos passando, foram forjados nesta vida. Não é nada de vida passada. Eu estou plantando aqui ainda e já estou colhendo, né? Aqui se faz, aqui se paga, né? Apesar de que não é se paga, como diz o livro do nosso irmão Gerson Simões Monteiro. Aqui se faz, aqui se repara. Ninguém paga nada, a gente repara. Porque cada um, como eu falei, a cada um, a quem muito foi dado, muito vai ser cobrado. Então, quanto mais a gente sabe, vamos ser cobrados de acordo com o nosso saber. Remonte cada um às origens dos seus males e verá que a maior parte dos sofrimentos são efeitos de causa que lhes teria sido possível evitar. Se é possível evitar, é porque esse mal é dessa vida. É dessa vida.
Porque eu vou pensar, caramba, se eu não tivesse feito isso, se eu lembro, tá aqui, tá nessa vida. Se eu não tivesse falado assim, agora tava aí, tava tudo bem, mas eu não aguentei segurar minha língua, falei demais, agora a gente tá brigado, eu tô triste, e por aí vai. Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos seus excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões. Não é assim? A gente é o excesso, a gente é vingativo, a gente é passional. E depois a gente chora quando tudo esfria, quando aquela ebulição que a gente leva o nosso corpo esfria, a gente chora, né? Porque não era isso que a gente deveria fazer, não era isso que a gente queria fazer. Mas deixou o corpo à vontade, deixou a mente à vontade, se deixou à vontade e errou. Não, mas eu não podia deixar ela falar assim comigo. Por que não? Por que não? Vamos sempre relembrar o nosso modelo e guia, Jesus. Tudo que aconteceu com ele depois que ele foi preso, né? Cuspir, isso é uma humilhação, né? Para nós, uma humilhação imensa. Ele foi cuspido, bater no nosso rosto, né? Bater na nossa face. Isso para nós é uma humilhação terrível. Fizeram com Jesus. Para humilhá-lo ainda mais, ele não era rei? Você não é rei? Então toma aqui, ó, uma coroa de espinhos e cravaram na fronte do nosso mestre, ou nós cravamos, ou permitimos que fosse cravado na fronte do nosso mestre, uma coroa de espinhos. E o que ele fez? Ele falou para Deus assim, ah, Senhor, não aguento isso não, hein? Foi isso que ele fez. Ah, meu pai, vou pegar eles. Foi isso que ele fez. Pregado na cruz, antes do seu corpo físico expirar, ele disse, Senhor, perdoa. Porque eles não sabem o que estão fazendo. É claro que a gente não sabia. Será que a gente sabia que estávamos destruindo a fonte da nossa vida? Como ele disse para a samaritana, eu sou a fonte da água viva. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. Nós não sabíamos que estávamos executando a fonte da água viva, da água da nossa vida. A gente não sabia disso. Realmente, Jesus tinha razão. Então, mas a gente não quer ser humilhado, né? Seja esbofeteado, seja físico, né? Ou moral, aqui no caso moral, que é lógico que se alguém bater no rosto, a gente vai ter que se defender. No caso dele era uma questão que ele estava exemplificando para a gente. Ele estava exemplificando para a gente. Que a gente tem que aprender é com ele. Mas a gente não leva desaforo para casa. Ah, bateu, levou. Então vai ser eterno. É assim que algumas pessoas acham que é a reencarnação. Nunca vai acabar. Certa vez uma irmã, conversando com uma irmã de outro segmento religioso, muito bem educada, nós conversamos muito bem, e ela falou, olha, eu acho interessante o espiritismo, só que eu não consigo compreender a lei da reencarnação, porque eu te mato, você me mata, eu te mato, você me mata, nunca vai acabar, realmente, nunca vai acabar. Você dá um tiro em mim, a outra vida vem, eu mato você, empatou? Não, tá todo mundo errado? Tá todo mundo errado. Eu pratiquei o ódio, você praticou o ódio, não é assim que funciona. Não é porque eu atirei em você que para eu resgatar aquele débito, alguém tem que atirar em mim. Não é assim que funciona. Pode ser um acidente, bala perdida, qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que vai me ensinar que eu não posso fazer aquilo com o outro. É isso que vai acontecer. É uma lei de pedagógica, de aprendizado. Não uma lei de toma aí, agora você vai ver o que é bom para tosse. Mas a gente sempre se acha superior a Jesus Cristo. Melhor que ele, né? A gente sempre se acha que a gente não pode levar desaforo para casa. Jesus levou, mas a gente não pode levar, né? Então vamos continuar aqui. Aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse,
que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. A gente não consegue, né? Porque a gente quer ter tudo, né? Se é para ter 100, eu quero ter 1000. Se é para ter 500, eu quero ter 50.000. O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos por que passa são sempre a consequência da maneira por que viveu na terra. Certo, já não sofrerá mais de gota no mundo espiritual, né? Nem de reumatismo, mas, no entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais desmaterializado se achar, menos dolorosas sensações experimentará. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência desde a vida atual. Ele tem o livre-arbítrio, tem por conseguinte a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não dê às coisas deste mundo importância que elas não merecem. E então, embora revestido do corpo, já se encontrará depurado. Já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse corpo, não mais lhe sofrerá a influência. Nenhuma lembrança dolorosa lhe há de virar dos sofrimentos físicos que hajam padecido. Nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles, e a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamo-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida de além-túmulo, para observar as mudanças que se operaram neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o modo de agir que eles tiveram e cujas consequências experimentavam, que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que aos que sofrem isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer neste. Explicação maravilhosa, né? Por isso que esse item 257 é tão grande, que Kardec faz essa explicação, e dizendo que se a gente quer ter uma boa vida, como está escrito, uma boa vida no mundo espiritual, uma vida mais tranquila, menos sofrimento, que a gente semeie aqui na Terra essa vida que a gente quer ter lá no futuro e até aqui também, porque se semeia coisas erradas aqui, erros aqui, estou colhendo aqui, se eu semear o bem aqui, nessa vida eu já posso colher esse bem, né? Esse amor, oferecer o amor e receber o amor, né? Daqueles que estão à minha volta. Então vamos encerrar nossa reunião, porque vai entrar no novo item, escolha das provas. Então a gente não vai iniciar um novo item, que também é um capítulo interessantíssimo, né? Que vai falar o porquê
que a gente escolhe essa ou aquela prova, mas nós vamos deixar para a próxima quarta-feira. Vamos fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Vamos pedir para envolver todos os trabalhadores e frequentadores da nossa casa, aqueles que estão afastados de todos os estudos, né, das reuniões, porque nós continuamos com nossas reuniões. Então vamos pedir para envolver aqueles que não estão conseguindo assistir às reuniões, que Jesus possa continuar fortalecendo o coração de cada um. Vamos pedir a Deus a oportunidade de voltar para o trabalho da nossa casa, que o quanto antes que Ele permitir, que tudo se restabeleça da melhor maneira possível, para que as federativas possam nos orientar à abertura da nossa casa, para o nosso reencontro, que já não é sem tempo, né? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, irmão Jesus querido, amigo, guia e modelo, para mim, para toda a humanidade. Espíritos benditos, trabalhadores da seara do Senhor, que fazem a sua vontade, que conhecem a sua vontade, que vieram ter conosco, participar dessa nossa reunião, que vieram nos amparar, nos envolver, nos fazer aprender sobre essa doutrina bendita. Agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de trabalho e de aprendizado dessa noite. Obrigada, Joana, por permitir que, nesse momento, estejamos ligados à tua casa, ao teu amor, vinculados, irmã querida, ao teu exército. Obrigada pelos ensinamentos, Kardec, que tu trouxestes com esses espíritos benditos, com o espírito da verdade e com o espírito de verdade, para todos nós aqui na terra. Queremos, Senhor, lhe rogar, continue nos abençoando, nos orientando, nos fortalecendo nas nossas dores, nas nossas fraquezas, nas nossas dúvidas. Orientar o novo ano que vai entrar, Senhor, que a gente fortaleça os nossos vínculos de amor, de fraternidade, que a gente possa manter a nossa vontade de melhorar, de modificar, de sermos diferentes. Envolva toda a nossa humanidade que sofre, padece e chora, Senhor, crianças, idosos, jovens, adultos. Nesse mundo, Senhor, que está passando por essa transição, sendo sacudido por suas próprias dores. Envolve a nossa casa espírita, envolve os nossos amores, envolve, enfim, Senhor, toda a humanidade encarnada e desencarnada. Que a tua luz possa se fazer para toda a humanidade, Senhor. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Uma boa noite para todos vocês. Lembrando que sempre durante as reuniões, como a gente não está podendo ir à casa espírita, vocês podem colocar o copinho com água, tá? E se predispuserem para receber também o passe magnético. Que a paz de Jesus continue com todos nós. Uma boa noite. Fiquem com Deus.